Estou iniciando a gravação. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, repetindo, né? Estou gravando agora. Nós vamos fazer uma aula de revisão hoje. Eu vou passar uma atividade para entregar em dupla, aquela dupla que vocês têm feito aí nos outros exercícios que nós passamos. O que nós vimos? Vou pegar o plano de ensino nosso, né? Vimos alguns conceitos de banco de dados, revisamos algumas modelagens, né? Eu pego muito da questão do mapeamento para frente, que aí está mais dentro do escopo da nossa disciplina, mas a gente comentou um pouco sobre essa questão de projeto conceitual, projeto lógico, projeto físico, e a gente sempre usa, né, quase acho que todos os professores, ou quase todos, a questão da construção civil, né? Você tem um terreno lá, um exemplo clássico, você tem um terreno, aí você quer fazer uma casa, alguma coisa nesse terreno. O que você faz? Você chama se você tiver duro, você chama um amigo arquiteto. Se não tiver, você paga um arquiteto mesmo para fazer. E aí você chama o cara, e aí você começa a falar para ele, escrever para ele como que você gostaria que fosse sua casa. Né? Você fala, aqui eu queria que fizesse isso, aqui eu queria que fizesse aquilo. Você vai descrevendo o passo a passo. O produto dessa conversa, normalmente, é um croquis sobre a sua casa. Ali não tem o piso, o tipo de telhado, não tem as áreas do quarto, das salas, corredores, banheiro, não tem nada de... A área não tem definido, qual a cor, se vai ser azul, branca, verde, palha, não tem nada definido. Só tem uma estrutura de um croquis que a gente apresenta. E aí esse cara, arquiteto, ele faz o que para você? É isso aqui que você queria sua casa? É mais ou menos isso? E aí você vai validar a sua casa ainda nesse croquis. Essa etapa para a gente é o projeto conceitual. Tá? Aí você chega para ele e fala assim, não, beleza, é isso mesmo, gostei, tá. O que o arquiteto vai fazer? Ele vai começar a refinar aquele projeto. Então, aí sim, ele vai começar a definir como é que vai ser o telhado, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, qual é o piso que vai colocar, se vai colocar janela de blindex, se vai colocar janela de madeira, se vai colocar isso, persiana, se vai colocar porcelanato, se vai ter escada assim, assado, a largura da porta vai ser de 80, vai ser de 90, os quartos, um vai ter 12 metros quadrados, o outro vai ter 15 metros quadrados, o outro vai ter não sei o quê. Então ele começa a dizer exatamente como o seu projeto será, tá? Com todo o detalhamento de material, de estrutura, de cores, de acabamento, e aí apresenta para você, de novo, né? E aí você valida, não, gostei, é tudo isso aqui. Não, aqui eu não queria que ficasse com esse porcelanato, eu queria botar um piso mais leve, que não sei o quê, que vai fazer. Então, aí você começa a conversar com ele. Nessa fase do projeto, é o nosso projeto lógico. Então, o nosso projeto lógico, a gente define todas as estruturas de tabela, todo o banco de dados, a comunicação, o servidor, a gente faz todas essas definições. E aí, definido isso, o que vai acontecer daí para frente? Vai acontecer a construção da casa, que é o projeto físico, que no nosso caso é a implementação de toda aquela estrutura de dados, né? Do modelo de dados que nós definimos. Então, normalmente, quando a gente está falando de projeto conceitual, né, a metodologia, inclusive, ela permite que a gente defina atributos, enfim, defina várias coisas aqui, tentando aumentar um pouco aqui. Defina a casa. Quando eu faço um projeto conceitual,
Eu até coloco os atributos se o cliente assim desejar, mas normalmente eu nem atributo eu coloco. Eu só coloco as entidades, os relacionamentos e as cardinalidades. E quando eu coloco atributo, que também na metodologia é permitido colocar junto, eu gero uma tabela separada. Por que eu não converso isso muito com vocês? Porque isso é um papo lá para modelagem de dados. Mas eu faço isso. Tá? Eu crio uma tabela no Excel mesmo, no Calc, né? Eu nem uso Excel, eu uso o LibreOffice. E aí eu coloco assim, tabela... Vai. Tabela... Vou colocar departamento, que tem menos departamento. Tirar essas linhas de grade, que eu acho isso aqui horroroso. Tá? Quais são as colunas de tabela? ID, departamento. Nome, departamento. E localização. Localização. Tá? Aqui eu coloco atributo. Eu já uso essa nomenclatura. Tá? Para ir fazendo com que o usuário já se acostume com algumas nomenclaturas. Não nulidade. Aí eu boto sim ou não. Se vai ser um campo... Se vai ser um campo-chave ou não. Eu boto mais alguma observação aqui que eu queira colocar. Eu boto mais algumas coisas, não precisa só isso não. Tá? E aí, ó, ID de departamento. Não nulidade. Sim, não vai ser nulo. Não pode ser nulo. Não pode ser nulo. Vai ser chave? Sim. Aí eu uso aquele padrão que a gente está usando. Vai ser uma APK de primary key. Tá? Se eu quiser alguma observação aqui, eu boto identificação única do departamento. E assim eu faço uma tabela separada. Não coloco os atributos juntos lá, porque eu acho que polui demais, polui muito. Nesse momento, o usuário ainda, em alguns casos sim, em outros não, mas ainda não está habituado com a linguagem de modelagem de dados, então eu não uso muito por conta disso. É importante que o usuário aprenda a ler o modelo para a gente poder validar o modelo. Tem um exemplo que eu uso com frequência nas minhas aulas, de um projeto que eu participei numa empresa há muitos anos atrás, que os caras na época, isso, estou falando de mais de 20 anos atrás, na época eles gastaram a empresa gastou mais de 20 mil reais, 20 mil nada, 200 mil reais, com um sistema lá, e o sistema não entrou no ar. O sistema não foi. Era uma empresa de jogos, esses jogos de fliperama, que eles faziam esses jogos, essas máquinas de fliperama. Isso tem 20 e poucos anos atrás. E aí, contactaram a empresa que eu trabalhava na época, era uma software house, ela vendia soluções na área de informática, eu não era nem professor na época. E aí eu fui escalado para fazer um diagnóstico lá. Fui eu, né, o pessoal foi contra, muita gente foi contra, eu fui um que mais bati de frente, eu falei, ó, eu acho esse projeto aí bem tranquilo, quer dizer, o único risco é da gente fazer o diagnóstico e a empresa não contratar a gente, né? Vocês vão pagar 3 meses, 2, 3 meses para fazer um diagnóstico, para no final não fazer a venda do serviço. Só isso. O resto, não vejo nada demais. E aí, uma das coisas que eu identifiquei, foram várias. Uma das coisas que eu identifiquei foi que a empresa anterior não tinha validado o modelo conceitual com os usuários que iriam usar o sistema. E aí eu fui questionado também na minha empresa,
como é que eu ia fazer uma apresentação de validação de um modelo técnico com o usuário chão de fábrica, que ele não tinha a menor ideia. E se hoje os usuários têm pouco, na época era menos ainda. Eu falei, eu vou ensinar eles a ler o modelo. Eu não preciso fazer, eles não sabem fazer o modelo, mas eles vão ter que ler o modelo para validar o que está, o que não está. Eu não tenho como saber assim. Sem fazer o levantamento de requisitos muito detalhado, eu não tenho como dizer. Eles vão ter que dizer para mim se o que foi feito está certo ou está errado. Para a gente, né? Não para mim, para a empresa. E como é que você vai fazer? Aí eu montei um treinamentozinho, 2 horas, que não chegou nem 2 horas. Como é que ele lia o modelo conceitual? Lê assim, assim, fui explicando. Pegava documento, fui explicando, dentro da linguagem e da realidade do dia a dia deles, fui explicando. Eles validaram tudinho comigo, tudinho, 100%. Todas as entidades, todos os relacionamentos, todas as cardinalidades, os atributos, é muito importante também você validar. Mas você tem documentos que podem te ajudar a validar sem você tomar tempo do usuário. Por isso que eu não gosto de colocar, eu coloco à parte. Quando eu vou validar o atributo, eu vou validar localmente. Isso aqui, a tabela material. Eu vou com um cara lá do gerente de materiais e detalho toda a tabela de material com ele, para ver se está faltando algum dado para ser armazenado ou não. Eu não preciso fazer isso numa reunião geral. Na reunião com os usuários, eu falo sobre como é que é as relações entre as entidades no dia a dia deles. Alguns começam a rir, que a gente fala muito de entidade, e aí o cara já começa a achar que é entidade espírita. Eu falei, não, aqui entidade eu respeito, mas aqui entidade é tudo que vocês querem armazenar de dados. E a gente acaba com essa brincadeira e toca a nossa vida que a gente está querendo. Mas isso acontece demais. Tá? Então, eu faço isso. Esse modelo conceitual, eu de fato, eu valido com o usuário. O lógico, eu também valido com o usuário, mas eu já não valido, eu já valido com o usuário operacional. É ele que vai me dizer. A não ser que eu esteja falando de relatórios, né? Naquela pirâmide que a gente tem, né? Os sistemas transacionais que está na base do sistema, os sistemas gerenciais e os sistemas de... Entendeu? Então, se eu estou falando lá da base, eu falo com o usuário. E no físico, aí a gente já está... Isso não significa que os usuários não possam mudar alguma coisa, não significa que você não tenha algum usuário conversando com você o tempo todo, é importante que isso tenha, né? Eu sempre falo que o sistema, o modelo não é nosso, o sistema é de todos, então enquanto o usuário não se sentir parte da construção daquele modelo, você vai ter problema de implantação. Na hora de fazer o usuário entrar com a utilização dele, você vai ter problema de implantação. Vocês já devem ter ouvido falar isso, que no ciclo de desenvolvimento do sistema, né, 60%, 70% do esforço na implantação para frente. Então, o que significa isso? Às vezes um sistema mais ou menos com uns bugzinhos, ainda algumas coisas para acertar, você já consegue botar ele no ar. Às vezes um sistema que realmente não tem bug, mas você não montou um plano de implantação adequado para aquele sistema, você corre um risco grande desse sistema não entrar no ar, o usuário rejeitar o seu sistema e ele não entra, ele não usa. Foi o que aconteceu nesse projeto. O usuário rejeitou o sistema e o sistema não usava. De bug, eu encontrei muito pouca coisa. De inconsistência de informação entre o modelo e a implementação do modelo, quer dizer, entre o modelo conceitual e a implementação dele, eu encontrei muito pouca coisa. Nada que justificasse o sistema não ter entrado no ar. Simplesmente os caras anteriores, que eu nem sei quem são, não souberam montar um plano de implantação. E um plano de implantação, ele passa por todas as etapas, inclusive a etapa de validação. Eles não validaram, eles chegaram para o usuário. Para vocês terem uma ideia, até roupa
Até a roupa que a gente usava, porque eu trabalhava em empresa de coisa, e normalmente você trabalha de terno e gravata, né? Eu falei para não colocar. Quem fosse lá na empresa não podia usar terno e gravata. Inclusive o meu diretor, eu falei, você não pode usar. O presidente da empresa lá não usa terno e gravata. Ele usa calça social, camisa de linho, mas ele não coloca terno e gravata. E funcionário nenhum deles. Quando o meu diretor ia comigo lá, ele tirava o terno e a gravata, dobrava a camisa e ia com aberto, assim, ele ia mais leve. Ele não podia ficar com outra roupa, porque ele visitava outros clientes. Então ele fazia isso. Até isso a gente teve que fazer esse levantamento. Tá? Então, na hora da implementação, é extremamente importante que a gente esteja com essa visão de validação nos nossos modelos. E o usuário sempre tem que estar lidando com a gente. Bom, falamos um pouco de SGPD, alguns conceitos básicos, fizemos uma revisão de estrutura de SQL, né? Criamos um banco, né? A gente ainda não falou de ordenação de arquivo, mas eu vou falar ainda, mais para frente um pouco. Usamos a SQL avançada, que é usando as funções de grupo, né? Usamos max, min, AVG, count. A gente não implementou uma função que a gente pode fazer, que a gente vai fazer agora depois dessa atividade. Usamos o group by, usamos o order by, usamos os join, left join, right join, full join, enfim. E já começamos a fazer algumas coisas de trigger. Fizemos várias coisas de trigger, que estava até previsto para cá, mas estava até previsto para cá, para a gente fazer aqui. Mas nós já fizemos alguma coisa de trigger de implementação aqui, né, já nessa primeira etapa. Nada do que a gente viu até agora, absolutamente nada, não será revisto ou falado novamente em algum momento nessa outra parte aqui do curso. Tá? Nada, tudo isso aqui, desde modelagem até trigger, né? Tudo a gente vai sempre voltar, sempre pedir. Esse conteúdo não é um conteúdo estanque, ele é um conteúdo contínuo, né? Ele tem as etapas dele, mas é um conteúdo contínuo. Então a ideia aqui nossa é a gente fazer uma atividade agora, passar uma atividade para vocês. Que atividade vai ser essa? Eu vou mandar um modelo para vocês, modelo de dados, né? E aí eu vou dizer se aquele modelo está no modelo conceitual, está no modelo lógico, está no modelo físico já. E aí vocês vão pegar esse modelo e vão começar. Quer dizer, uma das coisas que vocês vão ter que fazer é criar as tabelas conforme o modelo, né? Vai estar toda a descrição lá das tabelas e do modelo. Não me interessa fazer um modelo grande nesse momento, né? E aí a gente vai, se vocês quiserem povoar as tabelas, pode até povoar, não há problema, para testar o que vocês vão fazer. Eu vou pedir algumas consultas e até trigger. E aí a gente para em trigger nessa avaliação. Tá? Então, dessa forma que a gente vai fazer a avaliação dessa vez. Então, a partir do modelo de dados, do esquema de relacionamento e entidade e atributo, lembrando que nós temos 3 tipos de relacionamento, né? Que na verdade não são 3 tipos, são 3 tipos para o modelo conceitual, são 3 tipos para o modelo lógico, mas no modelo físico nós temos só 2 tipos, né? Tipos de relacionamento. Quais são os tipos? 1 para 1, 1 para N e N para N. Alguns autores nem gostam de botar N para N, não. Gostam de botar N para M. Eu acho isso um pouco de purismo, porque aí quando você define um valor aqui, você está definindo para os dois lados. Mas eu não tenho esse negócio não, eu sempre falo N para N. Né? Tá, então aqui, o que nós temos? Nós temos 2 entidades, e aí eu preciso desenhar. Professor, você transmite na tela? Eu parei de transmitir, né? Isso. Eu não sei por que eu parei, mas eu parei.
Vocês estavam vendo antes, não estava? Sim, sim. Eu acho que eu cliquei aqui sem querer, né? Em vez de botar ocultar, eu botei parar compartilhamento. E aí, nós temos esses três tipos aqui de relacionamento. Um para N e N para N. É o que nós temos. Seja um relacionamento entre duas ou mais entidades, seja um autorrelacionamento. Ele funciona igualzinho, com a mesma característica. O autorrelacionamento que a gente cansou de ver aí nesse primeiro, na tabelazinha nossa de empregado, é o gerente. O gerente também, ele é um empregado, e sendo ele um empregado, o ID do gerente tem que ser igual ao ID do empregado lá, né? O ID gerente tem que ser igual ao ID empregado. Bom, beleza. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos um para um. Opa, o mouse não foi. Gosto de ficar brincando com Arduino. Temos uma entidade R1 qualquer. Melhor, né? Entidade eu vou botar E1. Tá? Temos a entidade E1 qualquer. Caramba! Tá? Temos uma entidade E2 qualquer. Deixa lá para a gente aproveitar. Uma entidade E2 qualquer. Bom, e aí, como é que esses elementos das entidades E1 e E2, eles se relacionam? Esse é o nosso relacionamento. Eu vou dizer que esses elementos aqui se relacionam de uma forma daqui para cá, e esses daqui se relacionam de uma outra forma, que pode ser até a mesma, daqui para lá. Então, nós temos esses tipos de relacionamento. Os tipos de relacionamento servem para isso. Então, aqui a gente tem um relacionamento, qualquer um, né, o R1, e a gente tem as nossas cardinalidades. O que são as cardinalidades? As cardinalidades, elas são a forma que cada elemento, né, de uma entidade vai se relacionar com outra entidade. Então, a gente tem a cardinalidade mínima, é isso que a gente fala aqui, cardinalidade mínima. Tem a mínima e a máxima. A mínima, a gente fala, sempre pergunta, né? Essa pergunta, quase sempre ela se encaixa dessa forma. Todos os elementos já vou colocar E1, precisam estar relacionados com E2? É uma pergunta. Tá? Pergunta. Todo mundo de E1 tem que estar relacionado com E2? Se a resposta você responder, você que eu digo, às vezes é o próprio usuário. Tá? Se a resposta for sim, então, resposta. Possíveis. Sim ou não. Essas são as respostas. Né? Se a resposta for sim, a cardinalidade mínima entre E1 e E2 não pode ser zero. Via de regra, usamos 1. Você não pode ter
uma cardinalidade, se todos os elementos de E1 têm que estar relacionados com E2, você fala assim, sim, todos os elementos têm que estar relacionados. Então, você nunca pode ter uma cardinalidade zero. Se você tem uma cardinalidade zero, significa dizer que você pode ter algum elemento em E1 que não está se relacionado com E2. Via de regra, nesse caso, a gente usa 1. A maciça maioria das vezes. Se a resposta sua for não, também não tem discussão. A cardinalidade mínima entre E1 e E2 é zero. Não cabe discussão. Eu posso ter algum elemento de E1 não se relacionando com E2? Sim. Posso ter 1 milhão de elementos em E1. Tem um elemento em E1 que não se relaciona com ninguém de E2. A cardinalidade mínima entre E1 e E2 é zero. Sempre. A máxima, a pergunta que quase sempre você encontra a resposta para definir essa cardinalidade é: podemos ter algum elemento em E1 que se relaciona, eu estou falando de E1 para E2, tá? E2 para E1 é outra coisa, que se relaciona com mais de um elemento de E2, novamente, resposta: sim, não. Então, podemos ter algum elemento em E1 que se relaciona com mais de um elemento de E2? Pergunta, né? Aí, novamente, você tem 1 milhão de pessoas em elementos em E1. Só tem um cara que se relaciona com mais de um elemento em E2. A regra vale para todos. Então, se a regra vale para todos, a cardinalidade mínima entre E1 e E2 é, via de regra também, é N. Ou seja, se eu posso ter mais de um elemento de E1 que se relaciona, se eu posso ter um elemento de E1 que se relaciona com mais de um elemento de E2, então, de E1 para E2, a cardinalidade é N. Aí você fala assim, não, opa, desculpa, que é máxima, né? Esqueci de alterar. A resposta não. Então, se a resposta é não, a cardinalidade máxima entre E1 e E2 é 1. Ponto final. Eu vou até colocar assim, entre E1 e E2, para ficar bem claro que eu estou lendo, a leitura aqui é só de E1 para E2. O de E2 para E1, eu tenho que fazer novamente as perguntas. Eu estou lendo nesse sentido. Tá? Então, a máxima. Você pode ter 1 milhão lá. Um cara, um elemento só. Uma linhazinha da sua tabela tem mais de um relacionamento. É N. Não tem o que falar. É N. Não. Todo mundo só pode ter um relacionamento. É um. Eu não posso ter nenhum elemento na minha tabela que se relacione com mais de um elemento de cá. Todos os elementos aqui só podem se relacionar com um de cá. Então, a máxima é 1. Tá? Sempre assim. Você vai... Eu acho que com essas perguntas aí, na grande maioria, assim, pode ter um caso particular ou outro que você não consiga responder, você não consiga encontrar a cardinalidade fazendo a pergunta dessa forma. Então, aqui nós temos as duas cardinalidades, mínima e máxima. Então, aqui.
Tá? Deixa eu abrir mais um pouco. Opa. Deixa eu abrir mais um pouco. E aí vai depender muito de qual modelo que a gente está lendo. Se eu tiver no modelo conceitual, a cardinalidade mínima e máxima de E1 para E2 fica desse lado de cá, ó. Ah, por que isso? Porque a modelagem é assim. Nós estamos falando aqui no modelo conceitual. Então, eu vou colocar aqui 0 e 1. Chutei, não tem valor nenhum fixo. E aqui, eu vou colocar 1, 1 e N. Vou terminar um pouquinho de cá. 1 e N. Beleza. Esse aqui é o modelo conceitual. No modelo conceitual, a mínima e máxima de E1 para E2 fica desse lado. A mínima e máxima de E2 para E1 fica desse lado de cá. Tá? Então aqui, ó, esse daqui é de E1 para E2. Aqui é de... Eu vou colocar assim, que eu acho que vai ficar um pouco melhor. E2 para E1. Deixa eu botar aqui, aumentar, porque não ficou legal não. Aqui ele vai ficar, só para a gente ler no sentido. E2. Tá? Então aqui, nesse ponto, eu estou lendo de E2 para E1. Nesse ponto, eu estou lendo de E1 para E2, perdão, e aqui eu estou lendo de E2 para E1. Tá? No modelo lógico e no modelo físico, é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Isso a gente precisa ficar atento. Ah, professor, é muito purismo. Não, é a metodologia, cara. Não sou eu, não. E eu sempre falo, eu já procurei por que o cara... Por que fizeram dessa forma, e eu realmente não encontrei. Tá? No modelo lógico ou no modelo físico, ou no físico, é a mesma coisa, só que ao contrário. Tá? Então, vou pegar a mesma cardinalidade lá, tá? Só para a gente pegar o mesmo exemplo. Tá? Então, aqui, esse sujeito aqui, ó, ele tem que ficar desse lado, e esse sujeito aqui, ele tem que ficar desse lado de cá. Se fizer ao contrário, tá errado? Tá. Porque a leitura correta é essa. Tá? Então, aqui é de E2 para E1, e aqui é de E1 para E2. Aí no lógico e no físico também, tá? Esqueci de botar aqui, ó, mas o físico também segue aqui. O único que é invertido aqui é o conceitual. Então, tem algum elemento de E1 que pode não estar se relacionando com E2? Sim. Então, a mínima é 0. Tem algum elemento de E2, de E1, que pode se relacionar com mais um elemento de E2? Não. Então, a mínima máxima é 1. Tem algum elemento, todos os elementos de E2 têm que estar relacionados com E1? Sim. Então, a mínima é 1. Eu posso ter algum elemento de E2 que esteja se relacionando com mais um elemento de E1? Sim. Então, a máxima é N. Tá? Vou até trocar o nome do relacionamento aqui. Não, é o mesmo. Isso aqui é um 1 para N, né? Tá? Então,
foi um exemplo só de 1 para N, que é o mais utilizado aí. 1 para 1 acontece, mas é pouco. E o N para N, ele acontece até no lógico. No físico já não acontece. Por que no físico não acontece? Porque o relacionamento vira tabela. E quando o relacionamento vira tabela, o que nós temos, na verdade? Nós temos isso aqui, ó. Nós temos essa entidade, vou até aumentar um pouquinho aqui, para ficar um pouquinho mais espaçado, e essa entidade aqui. Isso no muitos para muitos. Tá? Esse cara aqui, né, eu vou botar assim, outro é 4, por exemplo, e esse aqui é o E5. Não é nenhum desses dois aqui, porque esses dois eu fiz 1 para N. E5. E esse cara aqui era o relacionamento R2, que aqui tinham muitos para muitos. Então o R2, que é um relacionamento, ele vira tabela, e aqui entre eles vai virar, só vou botar a máxima aqui só para a gente ganhar tempo, tá? Porque o foco aqui não é esse não, só para a gente contextualizar e ganhar tempo. Tá? Esse daqui, ó, é 1 para N. Cadê? Tá aqui. Tá? Então, o E4 se relaciona com relacionamento, que era relacionamento, e o E5 se relaciona com o que era relacionamento. Aqui é um relacionamento de 1 para N, só colocando a máxima. Aqui é um relacionamento de 1 para N, também só colocando a máxima. Sempre vai acontecer isso aqui. Quando eu tiver aqui no modelo lógico ou no conceitual, um muitos para muitos. Isso aqui sempre vai acontecer, porque o relacionamento ele vira uma tabela. Tá? Muito provavelmente, e aí depende do projeto, mas muito provavelmente, o ID desse cara aqui, mais o ID desse cara aqui, vai compor o ID de R2. Então aqui em R2 vai ter uma chave composta com ID de E4 e com ID de E5. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Bom, quando a gente tem esses modelos, né, quando a gente pega o modelo, existe uma regra de mapeamento. Né? Essa regra de mapeamento a gente precisa seguir. Né? Relacionamento de 1 para 1. Então, eu tenho elementos da entidade 1 que só pode se relacionar com um elemento da entidade 2. Elementos da entidade 2 que só pode se relacionar no máximo com um elemento da entidade 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, desculpa aqui, porque isso aqui é 1 para N. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID da entidade 1 e vou jogar para a entidade 2, ou vou pegar o ID da entidade 2 e vou jogar para a entidade 1. Tanto faz. O que eu não posso fazer é fazer os dois, né? O ID daqui vai para lá como chave estrangeira e o ID daqui vem para cá como chave estrangeira. Então, ou eu jogo o ID é 1, ID, que eu vou chamar de ID é 1, ele vai para... Isso aqui é PK. Aqui ele é uma primary key. Ou ele vai para E2. Então, E2 vai ter mais uma nova coluna, que é o ID E1. Só que aqui ele é uma chave estrangeira. Ou eu faço isso, e aí eu vou deixar bem claro aqui. XOR é um XOR, não é um OU. Tá? Ou eu faço isso, ou eu faço XOR, eu faço isso. E2 vem para cá como uma chave estrangeira, e aí eu estou lendo ao contrário, eu estou informando, eu estou mandando ao contrário,
ID é 2 aqui é uma primary key, ou eu pego a primary key de ID é 2 e ela vem compor a tabela é 1 como uma foreign key. Então, o ID é 2, vem para cá compor, aqui. Ou eu faço uma coisa, shor outra. Não posso fazer as duas coisas. Tá? É a única dúvida que eu tenho. Qual a decisão? Normalmente eu escolho a que tiver, a entidade que for menos povoada. Isso aqui normalmente não vai gastar muito a memória, mas eu escolho isso, a entidade que for menos povoada. Se E1, a projeção de E1 será um povoamento menor do que dia 2, eu faço dia 2 para E1. Se E2 vai ser um povoamento menor do que dia 1, eu faço dia 1 para E2. Bom, beleza. Aqui já não tem conversa mais. Porque isso aqui eu posso fazer uma escolha. Aqui não tem escolha. Então, se eu tenho E1 se relacionando com vários elementos de E2, aqui não tem o que falar. É só isso aqui. Então, o lado 1 é 1, o lado N é 2. Então, o ID do lado 1 vai para o ID do lado N, como um foreign key. Só. E no muitos para muitos? Muitos para muitos vai ser aquele esquema que eu acabei de falar, que também não tem discussão não, gente. É a mesma coisa. Essa aqui também é assim. Então, ele vem para cá, para o relacionamento 1, como o ID é 1. Aqui ele vai ser uma foreign key. Tá? Aqui ele vai fazer a mesma coisa. Então, o ID do E2 também vai fazer isso aqui. Também com uma foreign key. Tá? E isso daqui, ó, eu vou botar até entre colchetes. Isso daqui vai ser a primary key de R1. Ou pode ter outros atributos, né? Mas eles vão pertencer à primary key de R1. Tá? Então, ele vem para cá compondo a primary key, ele vem para cá compondo a primary key, mas ele também tem que ser foreign key. Que eu não posso ter valores aqui que não existam aqui. Eu não posso ter valores aqui que não existam aqui. Então, os dois atributos, minimamente, serão chave primária da tabela R1. Quando? Sempre. Quando que isso aqui vai acontecer? Sempre. Quando isso aqui vai acontecer? Sempre. Quando que isso aqui vai acontecer? Aí você decide se vai ser isso aqui, shor, isso aqui. Aí você, como projetista, como arquiteto do seu sistema, você vai definir lá qual que você vai optar. O que não pode é fazer esse daqui para cá e esse daqui para cá. Então, ID E2 vai receber uma foreign key de ID E1 e ID E1 vai receber a ID E2 como foreign key. Isso não pode. Isso está errado. Exclusive vai dar erro. De lógica, com certeza. Tá? Então, não dá. Isso daqui, não tem o que falar. Isso daqui, ó, se a gente olhar para isso aqui, ó, na verdade, isso daqui é uma extensão disso aqui, ó. Então, eu tinha aqui, ó, 1 para muitos, ele veio até aqui, ó. 1 para muitos, ele veio até aqui. Eu só concatenei os dois. Basicamente isso aí. Certo? Quando? Sempre. Sempre. Tá? Então, isso aí a gente não tem nem o que pensar. Sempre vai ser assim, exatamente assim. No 1 para N,
como eu desenhei aqui, o lado 1, aqui é o lado 1, ó, sempre vai para o lado N. Quando a gente fala sempre assim, a gente está falando basicamente da máxima, tá? Da máxima. Esse mapeamento a gente faz olhando a máxima, não a mínima. Tá? Sempre a máxima. Se vocês pegarem aí na metodologia, lá no cara mesmo, o purismo da coisa, né? Quando a gente usa só a máxima, como eu usei aqui no exemplo, aqui eu só coloquei a máxima. Estava muito preocupado em detalhar isso, eu só coloquei a máxima. Eu só coloquei a cardinalidade máxima. Quando isso acontece, esse negócio aqui nem é chamado, esse negócio aqui é ótimo, né? Ele nem é chamado de cardinalidade, é chamado de ordinalidade. É um termo que caiu um pouco em desuso aí com o passar do tempo, mas lá na essência mesmo da metodologia é assim que é chamado. Então aqui só tem a máxima. Então quando você olha o modelo e só tem um valor, não tem os dois como estão aqui, ó, é porque o cara só colocou a máxima, não colocou a mínima. Isso traz para a gente uma segurança parcial se eu não tenho contato com o cara que fez o modelo. Por quê? Porque a mínima para mim é muito importante. A mínima para mim ela é muito importante até na hora de eu criar uma tela. Porque se eu digo lá que todo funcionário tem que ter um departamento, na hora que eu criar a tela de funcionário, eu tenho que selecionar o departamento dele antes de eu gravar. Compreenderam? Conseguiram enxergar? Então, todo funcionário tem que ter no mínimo um departamento. Aí eu vou cadastrar o funcionário. Vou pegar lá um coitado aqui qualquer. Deixa eu ver aqui. Quem tá aí? Ó, Vinícius tá aí. Vou pegar Vinícius de coitado aqui. Vinícius vai trabalhar na minha empresa. Vou cadastrar Vinícius lá na minha empresa. Beleza. Então, no modelo de dados da minha empresa, todo funcionário tem que ter, no mínimo, um departamento. O que vai acontecer? Na tela de cadastro, eu vou pegar a informação. Vinícius, vai trabalhar onde? Ah, vou trabalhar no departamento financeiro. Já está aqui na ficha aí. Beleza. Aí eu coloco departamento financeiro. Vinícius, você vai trabalhar onde? Está na ficha. Não, na ficha não tem nada. Então, se não tem nada na ficha e nem Vinícius sabe onde que é, então eu não posso nem cadastrar o Vinícius. Eu tenho que ter essa informação, porque ela é obrigatória. É no mínimo um. Então ela é obrigatória. Ah, não, eu posso cadastrar o funcionário, depois alocar ele no departamento, depois eu vou ter que ter duas telas. Não posso ter uma tela só não, tem que ter duas. Uma tela para cadastrar o funcionário e outra tela para alocar o funcionário no departamento. Compreenderam? Então eu tenho uma tela para cadastrar o funcionário. Eu posso fazer isso no instante seguinte. Para a base de dados, se eu fizer no instante seguinte, eu fizer um mês depois, tanto faz, porque ele não tem essa unidade de tempo. Tanto faz. Então eu posso fazer isso exatamente, eu cadastrei o funcionário e vou fazer a alocação em outra tela. A mínima é 0. Então no cadastro do funcionário, eu não preciso ter um combozinho, por exemplo, aquele combo box, né, de informação dos departamentos. Fica em branco, fica nulo. Né? Aí eu faço a alocação em outro momento. Então a mínima, ela é importante para a gente, principalmente na hora de a gente definir algumas coisas, em termos de tela. A gente está falando de modelo de dados, mas eu tenho que definir a navegação do meu sistema, como é que vão ficar as telas. Isso não é conversa para a gente, né? A gente está falando só de banco de dados, que é a nossa disciplina. Mas no modelo real, isso aí tudo tem que ser validado com o usuário. A tela de cadastro. Nesse exemplo que eu falei com vocês aí mais cedo, os caras não gostaram da tela. Aí pediram para trocar um relatório, um layout do relatório, não podia trocar. Aí pediram para fazer outro negócio lá Não podia fazer, porque o sistema era uma camisa de força. É mesmo. Perderam o projeto. E nós ganhamos. Nós levamos o projeto.
Entendeu? Então, isso tudo é validação. A gente não valida, não fala nada sobre isso aqui, demonstra aqui, porque isso aqui é só banco de dados, a nossa disciplina, né? Mas eu tenho que validar isso lá na frente. E essa tela, ela tem que corresponder ao esquema de dados que a gente modelou. Tá? A gente tem que fazer. Ah, professor, eu não faço modelo de entidade de relacionamento, não. Eu faço diagrama de classe. O diagrama de classe é uma extensão do modelo de entidade de relacionamento. Se a gente começar a olhar os conceitos, diagrama de classe, modelo de entidade de relacionamento, a gente vai ver que é uma evolução. Não tem nada de mais, de diferente. Se você consegue entender bem um, você consegue entender bem o outro. Não há problema nenhum nisso aí. Nenhum. Zero problema. Tá? E aí, esse mapeamento, voltando aqui às vacas frias, do tipo de relacionamento, ele precisa ser feito. Ponto final. A partir daí, eu crio meu banco de dados. Criei meu banco de dados e agora a gente vai começar a fazer umas perguntinhas para o banco responder, né? Lembrando sempre, se a gente, validação de dados, seja ele em qual instância for, a gente tem que tirar a resposta do nosso modelo. Se eu estou dando a resposta de um modelo, se eu estou dando a resposta da minha cabeça, porque eu sei a resposta, mas eu não consigo mostrar para o usuário no modelo o que vai acontecer, vocês podem ter certeza que eu não vou dizer que está errado, mas algo estranho no modelo tem. Quando eu estou validando, eu não posso chegar para o usuário me faz uma pergunta, eu tenho que extrair aquela resposta, eu posso até saber, né? Porque a gente vai modelando, a gente dá área de modelagem, e aí beleza, eu posso até saber, mas eu tenho que demonstrar aquela resposta usando o modelo. Se eu não consigo extrair a resposta do modelo para demonstrar ao usuário como é que vai ficar a resposta dele, algo estranho no ar, pode até não estar errado. Isso não significa erro, não. Mas é um alertazinho de alguma coisa não está legal, não. É melhor rever. Tá? Melhor rever alguma coisa aí do seu modelo. Se você não conseguir, você respondeu, porque você sabia como tirar. Ah, eu sei como é que eu faço o SQL, eu sei como eu implemento essa tela, eu programo muito bem em Java, eu programo muito bem em Angular, eu programo muito bem em Kotlin, eu programo muito bem em C, eu tiro isso aí que o usuário está falando com o pé nas costas, tranquilaço. Mas se isso aí não está sendo extraído do modelo, o seu modelo pode estar inconsistente. E se tem essa inconsistência, pode ser que tenha outras inconsistências também. Então, uma vez feito o modelo, a resposta tem que vir do modelo, não pode vir da nossa cabeça. Tá? E a partir daí, gente, é SQL, né? As SQLs mais simples que a gente fez e as SQLs mais avançadas usando função de grupo, usando o inner join, o left join, o outer join, né? E as triggerzinhas que a gente brincou também com elas um pouco aí. Ok? Então essa vai ser a nossa atividade. Daqui a pouco eu estou postando essa atividade para vocês. Fazem dupla, né? Até segunda-feira que vem, às 14 horas. E aí, na aula que vem, eu vou executar a solução, né? Vou fazer a prova para vocês, a atividade, junto com vocês aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Beleza, professor. Fechou. Tá? Tranquilo. Né? Acho que é difícil a gente falar assim, porque a gente está remoto, né? Eu não sei como é que vocês estão respondendo aí de fato. Quando a gente está no presencial, eu fico vendo, né? Mas eu acho que está indo bem e vamos ver se a gente consegue responder bem aí. Beleza? Até quarta-feira. Se não tiver mais nenhuma pergunta, se tiver alguma crítica, se vocês quiserem que mudem a forma de abordar aí, a gente refaz, porque na segunda etapa agora,
A gente vai continuar em trigger. Trigger não vai sair do nosso calcanhar nunca mais. Mas a primeira parte que eu vou falar agora é sobre Story Procedure. Tá? Muito tranquilo também, muito fácil. É programação, só que usando procedimento. Para quem já viu Pascal, vai ter um entendimento mais rápido ainda de procedimento, porque em Pascal tem procedure. Para quem nunca viu Pascal, só viu C, a gente vai, num primeiro momento, fazer uma conversa sobre procedure. Porque C não tem procedure, só tem função. Apesar da gente poder criar uma função com um perfil de procedure. Então, para quem já viu lá no iníciozinho, lá em algoritmo, no início eu não sei se foi o caso de vocês, trabalharam com Pascal, aí vai ser mais tranquilo, porque você já sabe a diferença entre procedure e função. Para quem não viu, a gente vai falar um pouquinho das duas, vou dar uns exemplos aqui, vou dar uns exemplos inclusive em Pascal, né, e vou replicar esse exemplo em C. Não vou nem fazer em banco de dados, porque eu não vou falar de função agora. Eu vou falar só de procedure. Depois nós vamos entrar em função. E aí no Pascal fica muito clara essa diferença. E aqui também é muito clara essa diferença. Diferente do C. Do C, na linguagem C, essa diferença ela não é clara. Tá? Eu posso criar uma função com retorno de valor e não usar esse retorno para coisa nenhuma. No Pascal, eu não posso fazer. No Pascal, a função, por exemplo, ela nem é um comando, ela é uma parte de um comando. Então, a função eu nunca posso usar como uma linha de comando, como a gente usa um procedimento. Em C eu posso. Tá? O compilador C ele é mais flexível nesse aspecto. Né? Não é que ele seja mais flexível, não. Se vocês pegarem os manuais aí em C mais hardcore, né, eles já começam falando assim, ó, se você está escrevendo isso aí, amigo, é problema seu. Eu, compilador, né, não trato isso. Você deve saber o que você está fazendo. Você está pegando uma função lá qualquer. Você pegou uma função. Você pegou. Você disse que aquela função tem um tipo de retorno int. Aí você falou F1. Tá. Se você está retornando um valor, você está retornando para colocar esse valor em alguma coisa. Int x. Nossa, besta aqui. Então, x vai receber a vezes 4. Retorne x. Só a tela? É, a tela. Rapaz, quando abre o Alt, eu já esqueci. Você pega um negócio desse aqui. Você escreveu isso lá em C, por exemplo. Aí você, no meio do seu main lá, em uma parte do seu programa, lá no main, você chegou lá e fez o seguinte. Aqui tem um monte de coisinha aqui para cima, não importa. Aí você chegou lá e fez isso aqui, ó. F1, 4, 3. Alguns compiladores vai te dar uma warning. Alguns compiladores nem o warning em C, né, que eu estou falando. Nem o warning te dão. Isso aqui é problema seu. Quem escreveu essa função aqui, ó, foi você. Você é programador, né? Se você escrever uma função que ela tem que fazer um retorno, faltou ponto e vírgula, tem que fazer um return aqui, num int, e aí você fez uma chamada à função, e não pegou esse retorno, esse valor, não jogou para dentro de uma variável, B recebe isso, por exemplo, colocou dentro de um comando, if, isso aqui, ele pega o retorno e faz alguma coisa. Se você não fez isso, isso é problema seu, não tem nada com isso não. Né? Alguns manuais aí em C,
Eles falam até isso, assim, exatamente do jeito que eu estou falando com vocês. Se você escreveu isso aí dessa forma, mas não colocou e chamou a função dessa forma, você deve estar sabendo o que você está fazendo. Eu, compilador, não trato. Em Pascal, isso aqui nem compila. A sintaxe não seria assim, mas isso aqui nem compila. Pascal isso nem compila. E aqui para a gente também não roda, não compila. Porque função é função, procedure é procedure. Tá? Então, novamente, eu não sei se vocês já tiveram Pascal ou não, e aí eu vou dar uns exemplozinhos assim dessa diferença e vou mostrar o que acontece, o comportamento de cada um e o que a gente tem que fazer. Porque para a gente aqui é a gente usando a estrutura como se fosse do Pascal, não a estrutura de sintaxe que eu estou falando, mas a filosofia. Função é função, procedure é procedure. Para a gente aqui no banco de dados, função é função, procedure é procedure. Em C, procedure nem existe. Tudo é função. Tudo é ponteiro, tudo retorna 0 ou 1, e aí se você fez um troço desse aqui, você está sabendo o que está fazendo, e ponto final. E ele passa por cima. Ele nem olha isso aqui. Via de regra, é isso que acontece na maioria dos compiladores. Não são todos que fazem isso, não. Deixa eu ver o Replit aqui, ver o que ele faz. Então, teste. Já deu ter teste aqui. Ele criou o Replit. E ele não criou com... Eita. Seco. Teste. Deixa eu ver se ele aceita criar. Mesmo. Aceitou. São arquivos diferentes. Então aqui, ó, fazer aquela funçãozinha lá. Int F1 recebe um valor qualquer. Então, int x. X vai receber A vezes 5. Return x. Beleza. Aí dou um hello world e vou chamar F1 passando 12. Faço mais nada. Tá? E vou mandar executar. Lá. Printf. Lá em cima, não lembro se tem um barra N. Vamos colocar um barra Nzinho aqui. Fim do programa. Negócio bem tranquilaço. Beleza. Vou mandar rodar. Olha lá, fim do programa. Ele não deu erro, não deu nada aqui. Reclamou de nada. E o valor do retorno que eu estou fazendo o que com ele? Ué, fazendo nada. E o que ele está fazendo? Ele também não está fazendo nada. Mas ele não deu nenhum ordem. Ele nem um vermelhinho aqui, um laranjinho, um troço, um ordemzinho aqui. Nada. Ele não deu nada. Deu nada. Zero. Tá? Isso é problema seu. Eu não fiz assim? Eu que criei. Essa função é minha. Essa função não é do compilador. É minha. Eu que implementei. É o programador, né? Eu que programei essa função. Aí, na hora de eu programar, eu digo que ela tem um retorno X, tal. Na hora de fazer a chamada à função, eu vou lá e coloco desse jeito. Em Pascal, isso nem compilaria. Nosso aqui também não compila. Em C, para quem nunca viu Pascal, ele faz isso aqui. Ele vai embora. Ele permite tranquilamente, sem reclamar de absolutamente nada. Nada. Tá ali, ó. Sem nenhuma ordemzinha, nem um hintzinho ele deu. Nada, zero. Tá? Isso é o C. Tá? Então, para quem já começou o algoritmo lá em C, a gente vai ter que ver um pouquinho desses conceitos de procedure antes de continuar na nossa disciplina. Vai ser talvez um dia aí de aula só.
tá? Mas é importante ter isso na visão, porque a ferramenta é outra. Isso aqui é uma ferramenta, isso aqui é uma função, a procedure é outra. Pessoal, por mim, isso é um papo que a gente vai ter logo no início aí, né? Talvez na outra semana. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa, algum questionamento, alguma crítica, fiquem à vontade aí para fazer. Se não tiver nada, a gente encerra por hoje. Beleza? Então tá bom. Tranquilo, professor. Boa Beleza, Páscoa show. atrasada Valeu. aí para todo mundo. Valeu, professor. Valeu, valeu.